Olá, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem por aqui, graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa quinta aula do nosso mini curso de recreação. O tema que será abordado hoje é a recreação em hotéis. Nós vamos descobrir qual a importância de ter um programa de recreação dentro dos hotéis. As últimas 3 décadas mostraram o crescimento da importância que a sociedade está dando ao lazer. O aumento dos livros, estudos e pesquisas sobre o tema mostram isso. Abordagens teóricas sobre o lazer estão chegando a um número cada vez maior de pessoas, com o aparecimento de diversos cursos que vão desde saberes técnicos até mestrados e doutorados. O crescimento sobre o tema é alvo de debates entre autores do assunto, que dificilmente aprovam a forma de pensamento de lazer das pessoas do mundo atual. Tais críticas recaem sobre as pessoas mais simples que possuem divergências sobre a forma de pensar sobre o tema, que na maioria das vezes não é adequada. Até os políticos, que são as pessoas que mais deveriam procurar informações pelo fato de exercerem a função de representantes da população e que teoricamente deveriam preocupar-se com o bem-estar de todos. O lazer é uma área que requer bastante empenho do profissional que nela atua. Tal profissional encontrará diversos obstáculos que vão desde aquisição de material para atividades de lazer até fatores culturais. Este deverá estar bastante preparado para agir de melhor forma possível no intuito de suprir essa falta, utilizando assim diversas características pessoais que irão fazer que as atividades no seu ambiente de trabalho agradem às pessoas que estão envolvidas. Pelo lazer e o tempo livre estarem cada vez mais escassos na vida das pessoas, as mesmas cada vez mais estão dando mais valor a eles, acarretando assim uma procura por atividades divertidas, que por mínimo que seja deve ser bem aproveitado, para que se tenha uma vida alegre e saudável. A procura por profissionais na área do lazer vem crescendo a cada dia, juntamente com a evolução do setor turístico. Esse crescimento gera uma oportunidade a mais para os estudantes de cursos como educação física, turismo e pedagogia atuarem. Por trás dessa grande procura está o lazer privatizado, que vem aparecendo com cada vez mais poder nos últimos anos, movimentando a economia de diversos locais do mundo. Pessoas saem de suas casas atrás de um estilo de vida diferente. Com o intuito de deixar a rotina do dia a dia, procuram locais que ofereçam atividades de lazer para passar momentos diferentes e prazerosos, geralmente com sua família. A temática desse trabalho nos leva a todos os assuntos acima citados, mas principalmente ao que diz respeito à prestação de serviço no lazer privado, demonstrando o que as pessoas que estão em busca desse tipo de lazer realmente pensam, entendam e procuram nesse tipo de atividade que vem ganhando uma importância extrema no campo de atuação de quem trabalha com o lazer, além de citar as características dos profissionais que estarão dispostos e a serviço dessa pessoa que se comportarão como clientes em potencial. A recreação hoteleira tem por objetivo buscar principalmente o perfil das pessoas que procuram empreendimentos que ofereçam atividades de lazer e entender que tipo de profissionais elas anseiam para passar seu tempo livre ou até com que tipo de profissionais elas querem que estejam seus filhos enquanto eles descansam. A história da hotelaria como conhecemos hoje começa na Idade do Renascimento, logo após o fim da Idade Média, com uma Europa cada vez mais capitalista. Artesãos, comerciantes, músicos e artistas em geral começaram a lucrar com seus trabalhos que até então apenas lhes serviam como uma forma de lazer. Consequentemente, não tinha como eles ficarem parados na cidade onde viviam. As principais cidades europeias ainda não tinham nem a metade do tamanho que são hoje. Isso levou a eles a migrarem com suas famílias de cidades em cidades, contratados por reis de toda a Europa, para diversos tipos de trabalho, entre eles construções e apresentações. Entre esses artistas havia aquele que tinha suas regalias, por exemplo, grandes músicos de renome,
que integravam grandiosas orquestras, que necessitavam de luxuosas instalações. Em uma Europa de difícil locomoção, os hotéis começaram a crescer junto com o capitalismo, porém ainda sem interesse turístico. Viagens sempre existiram desde as épocas das cruzadas e o capitalismo é o que fez mudar o tipo e o interesse dessas viagens, com o interesse turístico crescendo a partir do século XIX, com cada região desenvolvendo alguma particularidade. E não só na Europa, podem-se citar dois exemplos: a França com seus restaurantes tradicionalíssimos e nos Estados Unidos, mais especificamente em Las Vegas, com seus grandes cassinos. Fatos como estes fizeram com que os turistas crescessem no mundo inteiro. Eventos turísticos começaram a surgir com o objetivo de chamar as pessoas. O encurtamento das distâncias que se deu pela evolução do transporte acarretou a competição entre estabelecimentos hoteleiros ao longo das últimas décadas, o que fez com que surgissem vários tipos de hotéis que conhecemos hoje, grandes companhias que tomam conta de certos setores do turismo no mundo todo, inclusive no Brasil, que possui vários hotéis e empresas multinacionais. Os hotéis podem ser divididos por vários grupos, como por exemplo, conforme o padrão e as características de suas instalações, ou seja, o grau de conforto e a qualidade do serviço e os preços, conforme sua localização, hotéis de cidade, praia, montanha, aeroporto, etc., conforme destinações, hotéis de turismo, lazer, cassino, convenções, econômicos, etc. Dentre esses grandes números de opções, existem atualmente aqueles hotéis maiores independentes de sua característica, tendo a serem os preferidos da clientela, até por não depender de serviço de terceiros. Isso se dá pelo fato do hotel ser autossuficiente, geralmente com um número grande de apartamentos, com seu próprio restaurante, embora exista também uma minoria que prefere um hotel de médio e pequeno porte, pelo fato de achar que os aconchegos de um local pequeno seja melhor do que de grandes e ricos hotéis, sem tocar no preço, que tende a ser bem menor. Os hotéis com a finalidade de lazer podem ser divididos em 6 tipos, que são hotel de praia, hotel de fazenda ou de campo, hotel de estância, resorts, hotel de selva e spa, cada um com sua própria característica, seu estilo de lazer e seu público-alvo. Hotel de praia. Esse tipo de hotel tem um público bem variado de acordo com o tipo de praia, mas as características são bem específicas. Geralmente há um guia para que os hóspedes possam conhecer outros pontos turísticos da região, sendo comum a equipe de recreadores passar o dia todo com os filhos dos hóspedes, já que eles deixam o hotel constantemente. O profissional deve estar bem preparado com atividades diversificadas, pois esse tipo de hotel costuma ter um público bem exigente. Normalmente possui administração familiar, situadas em sedes de fazendas antigas que ainda mantêm suas atividades rurais. Nesse tipo de hotel, as pessoas procuram um descanso mental e psicológico. O público tende a ser bem variado. Se tratando de idade, quem procura esse tipo de hotel geralmente já teve contato com o mundo rural, pois as atividades nesse hotel são aquelas características daquele local, como passeios de cavalo e pescaria, além de ter uma alimentação caseira. Tende a ter uma hospitalidade maior pelo fato dos proprietários estarem sempre presentes no hotel. Também com um público bem variado em idade e interesse de atividades, esse tipo de hotel geralmente é construído em locais onde as águas com propriedades medicinais brotam na superfície. É bastante procurado por um grupo de terceira idade. Tem uma clientela que, em sua maioria, procura descanso e liberdade para seus filhos, e aqueles que procuram tratamento na água, medicinais. Geralmente, uma equipe de recreação para esse tipo de hotel dispõe bastante material para trabalhar diversas formas de atividade. Resort descendente do spa, esse tipo de hotel possui imensas áreas. A Embratur admite a construção de resort apenas é uma área de conservação e equilíbrio ambiental. O mais qualificado, qual sejam os fatores do setor hoteleiro, costumam ser altamente luxuosos, autossuficientes em sua estrutura e ricos em materiais. O público estrangeiro lota esse tipo de hotéis no país, tendo os profissionais nele instalados dominar mais línguas.
Esse tipo de hotel geralmente está instalado em meio a grandes florestas, como por exemplo a Amazônia, construído em áreas não inundáveis e protegidas contra insetos. Os profissionais do lazer tendem a atuar bastante com um guia local, já que quem procura esses hotéis está atrás de pesquisas ou se aventurar em um local diferente. As atividades consistem geralmente em caminhadas e passeios externos. O spa já foi um local que se enchia de pessoas obesas atrás de perda de peso, e muitas vezes quando se fala nesse tipo de hotel, logo já se pensa nisso, mas nos últimos anos isso tem mudado bastante, já que pessoas procuraram esses hotéis atrás de qualidade de vida, independente de seu peso ou sua necessidade de perdê-lo. O local continua exigente quando se fala de alimentação e exercício físico, mas quem os procura já tem isso como um desafio a enfrentar. Geralmente é localizado fora da zona urbana. Também possui serviços especializados como nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e estadia. Tende a durar uma semana ou mais. O turismo é um dos setores que mais cresce em todo o mundo. Com isso, a concorrência entre empresários do setor também aumenta. Para prender a atenção de seus clientes, eles procuram incrementar cada vez mais novidades em suas dependências. Hoje, um hotel que não investe em lazer não tem crescimento. Pessoas hoje procuram diferenciações. Com a disputa que existe, qualquer opção de lazer a mais, por pequena que seja, que um hotel faça, chama atenção para ele. Consequentemente, ele ganha novos clientes e mantém sua clientela fiel por muito tempo. Existem alguns fatores que são importantes quando se fala no objetivo do lazer na hotelaria. São 4 objetivos. O primeiro, manter o hóspede no hotel. Quanto mais serviços, atividades e opção forem oferecidos, maior será o tempo de permanência dos hóspedes. Isso leva a mais lucratividade para os hotéis, já que aumentará o volume de consumo de diárias e também de produtos do hotel. Segundo objetivo é promover a integração das pessoas, levando à construção de um ambiente legal entre as pessoas ali hospedadas, automaticamente fazendo com que nasçam amizades entre eles, sendo vantajoso para o hotel, já que pegando amizade, a tendência é que eles marquem encontros futuros no mesmo local. O terceiro objetivo é o entretenimento e descontração, que faz com que a estadia seja prazerosa, para que o tempo passe sem que eles percebam. São as principais características que fazem com que os hóspedes procurem hotéis de lazer, principalmente com equipes de recreação, para que participem de atividades diferentes do seu dia a dia. O quarto e último objetivo é de manter as crianças ocupadas. Também outra característica dos hotéis de lazer, os pais sempre querem seus filhos ocupados, assim sobra tempo para que eles descansem ou até participem de outras atividades. Para o hotel se destacar no lazer, não é aceitável que ele apenas tenha uma boa área de lazer, mas também é importante ter uma boa e bem montada equipe de recreação para que seja mais bem aproveitada essa área disponível, já que os hóspedes, por si só, não saberão aproveitar dessa área da melhor forma possível. Destacam 2 áreas e instalações do hotel importantes para este tema, e a primeira, que é a área recreativa, que abrange quadras esportivas, piscinas, lagoas, espaço para caminhadas, entre outros, mas a outra é que às vezes passa despercebida, deve ser também levada em conta, seria de eventos, pois os hotéis de hoje têm uma grande procura por parte de grupos que têm interesse em realizar reuniões, convenções, confraternização e congressos. O turismo relacionado com congresso e conferências cresce a taxa que se aproximam de 10% ao ano, e mais de 100 bilhões de pessoas se hospedam em hotéis para participar desses eventos. Para esta área, o que cabe aos responsáveis pela organização e programação de eventos, administradores e recreadores, é ligar as características do hotel e de sua estrutura com as características das pessoas que participarão desses eventos, para o melhor aproveitamento e satisfação de seus clientes. O ser humano sempre pensou em descansar mais e trabalhar menos. Isso vem desde a Revolução Industrial, onde foi o berço do trabalho com descanso, como conhecemos hoje. O
passar do tempo de trabalho para um tempo de lazer significa tirar uma pressão, tirar o peso de uma responsabilidade que se tem no trabalho. Isso vem ganhando mais importância na medida em que a vida das pessoas fica bastante corrida, que na maioria das vezes acaba se tornando uma rotina estressante. Apesar da tecnologia e os avanços industriais estarem crescendo de maneira tão grande, o tempo para as pessoas descansarem ou passarem com a família é cada vez menor, mas todos fazem o que podem para que isso não aconteça e sempre dão um jeito para passar momentos alegres com as pessoas queridas. Para que tenham melhor condição, não falta opção para se aproveitar desse tempo livre, seja hotéis, clubes ou parques. Essas opções citadas estão para a maioria das pessoas como bens imateriais, portanto, sendo opções de serviços, estão cada vez mais populares e chegando a um número cada vez maior de pessoas com acesso a eles, já que as facilidades e os custos hoje estão dando essa oportunidade. Os relacionamentos turísticos surgem a partir de uma ideia de visitar locais diferentes, de permanecer em um local diferente daquele que as pessoas não estão acostumadas, e isso requer sempre uma deslocação de espaço, sendo a viagem. Ela sempre está ligada a uma ideia de sair do cotidiano, e o período dela tende a ser breve, com o viajante sempre com a intenção de voltar para casa. Os locais são escolhidos geralmente com elementos que a pessoa alimenta durante um determinado tempo, observando de longe. Pesquisas, por exemplo, os locais tendem a ser escolhidos fora do habitual, já que o prazer das pessoas necessita experimentar elementos que fogem da sua rotina. Satisfação, alegria, expectativa e fantasia. Essas são as características geradas por uma viagem. A hotelaria é colocada como pilar na infraestrutura turística de um determinado local, acompanhada pelo transporte, segurança e saúde. A hotelaria também deve ser considerada como uma indústria que tem o papel de levar o turista conforto, alimentação e segurança, e que a hospedagem é o conjunto de bens e serviços adquiridos por esses clientes, independente do tipo de turismo ou de hotel. Aqueles clientes estão instalados ali por alguma razão que os fazem estar fora de suas residências, sendo a passeio ou a trabalho. Os serviços prestados a eles devem satisfazê-los ao máximo. Serviços personalizados já existem há algum tempo para cuidar desses detalhes. Detalhes esse que se faz com que um estabelecimento venha a crescer nesse ramo. A qualidade do material humano na prestação de serviço de uma empresa tem sido a balança entre as empresas concorrentes na mesma área com o mesmo estilo, estrutura e principalmente direcionado ao mesmo público. Alguns aspectos importantes na qualidade de uma boa equipe de colaboradores que seriam nível de inteligência, grau de treinamento, nível de motivação, qualidade no controle dos processos e a capacidade de utilizar as experiências anteriores. O lazer nos dias de hoje está extremamente ligado à qualidade em serviços para que ao final se tenha um resultado de plena satisfação daquele que utilizou tal serviço. Se destaca 5 fatores em suas ordens como importantes para os clientes na qualidade do serviço: confiabilidade, que é a capacidade de oferecer o serviço prometido de maneira segura e precisa; atenção, que é a disposição em servir e ajudar prontamente ao cliente; segurança, que o funcionário demonstra; empatia, que diz respeito ao atendimento personalizado com cuidado e atenção; tangibilidade, referente ao aspecto dos funcionários, instalações, equipamentos e materiais em geral. O consumidor hoje está crítico e bem informado do tipo de produto e de serviço que ele procura, e são 3 principais características que eles desejam nos hotéis, como foi citado antes: o nível de personalização desse serviço e qualidade, e ainda o baixo custo. Vem a tamanha importância que se deve dar ao grupo de funcionários de um determinado hotel, o grau de atendimento e o dos funcionários quanto aos hóspedes,
faz com que a qualidade dessas empresas sejam diferenciadas das demais. Os hotéis devem sempre ir em busca de qualidade em seus serviços e produtos, como funciona em empresas normais em diversos segmentos. O turismo dessas empresas é a recompensa da produtividade, caso esses itens sejam bem trabalhados. Como a internet e outros meios de comunicação, mesmo que sejam locais mais distantes, essas pessoas conseguem uma melhor informação desse local antes de saírem de viagem, tais como valores e opção de lazer. Esse público tão crescente e crítico saem de suas casas sabendo o que vai encontrar nesses locais. E é aí que eles sentem que as informações que eles conseguem não é as mais detalhadas. Para saberem mesmo o que aquele local oferece, nada melhor do que passar alguns dias nele. Ele pode ser até melhor do que o divulgado e as pessoas saem muito satisfeitas com aquilo e logo divulgam para outras pessoas, logicamente voltam para aproveitar novamente. Mas há também os casos que o local acaba não agradando as pessoas, chegam e começam a ver que não era aquilo exatamente o que eles queriam. E aí o que ia ser uma viagem dos sonhos para a família acaba virando um pesadelo. Essa insatisfação pode ocorrer na chegada ou durante a estadia. Acontece com muito mais frequência do que imagina e geralmente ela acontece pela falta de estrutura, competência humana ou de opção de lazer que não os agradaram. O olhar do turista sempre vai se diferenciar de um para outro. Fatores como sociedade, grupo social e períodos históricos diferenciam a forma deles entenderem e pensarem e agir sobre uma viagem. Ainda acrescentamos que também são importantes destinos geográficos, tipos de transportes, situações sociais, estilo de vida, entre outros. Cabe aos funcionários do setor estarem sempre se atualizando sobre os gostos e preferências desses clientes. Enfim, finalizando assim, sabendo da importância da recreação dentro dos hotéis, dos espaços de lazer, enfim, tantos tipos de serviço de hotéis, certo? E todos esses tipos de hotéis, todo esse tipo de diversão que a pessoa procura para descansar ou se divertir, enfim, tem que ter um espaço de recreação, tem que ter um programa de recreação para que as pessoas possam e queiram voltar, queiram indicar esse tipo de espaço para outras pessoas, para familiares, para parentes, enfim. Porque se as pessoas foram ou serão bem tratadas naquele local, independente de onde foram, elas vão querer voltar e vão querer indicar esse espaço para outras pessoas. E o mais importante é que, independente se for um educador ou se for um recreacionista, você tem que estar muito bem preparado e adequado para cada tipo de hotel, por exemplo, com um leque grande de diversas atividades, tanto para pessoas mais velhas quanto para pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, meia-idade, enfim. Dependendo do local que for trabalhar, tem que saber falar mais de uma língua, não apenas o português, por exemplo, para nós aqui no Brasil, tem que saber falar inglês, espanhol, alemão, enfim, dependendo da área que for, porque vem muitos estrangeiros, dependendo do ramo que você seguir. Finalizando essa primeira parte da explicação sobre a recreação dentro dos hotéis, a segunda parte vamos estar passando algumas atividades referentes a isso, beleza?